Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando para mais um episódio da nossa saga Top 11. Para quem assistiu o primeiro episódio, viu como é que ficou bem bacana o formato, né? A gente está em busca dos 11 maiores jogadores que atuaram com a nossa camisa da seleção brasileira na história. E, como a gente explicou no primeiro episódio, tem alguns detalhes importantes para a gente ressaltar, que são, primeiro, a gente leva em consideração os jogadores que foram titulares em Copas do Mundo, porque eu acho que, em termos de relevância, isso é impossível a gente desconsiderar. E segundo, a gente monta uma seleção pré-1970 com aquela base ali de 58 e 62, porque a gente tem muito pouca imagem de referência para a gente poder avaliar, senão fica muito chute. Enfim, então, assim, a gente está fazendo algo para que a nossa geração consiga usar a base histórica, que é muito importante, mas fundamentada em imagem, tendo visto o cara jogar, né? E a partir de 1970 a gente tem isso, a gente tem imagens dos jogos, a gente, né, como a gente trabalha aqui com uma base de participantes todos apaixonados com futebol, é uma galera que assiste reprise, está sempre vendo jogos do passado, e por isso a análise e automaticamente o julgamento fica mais coerente, beleza? Então, dando sequência, a gente elegeu na semana passada a seleção pré-1974, não é isso? Que foi a disputa das seleções de antes de 1970 com as seleções, no caso, campeão do mundo de 1970, ok? Hoje a gente vai dar sequência como a disputa dos 11 vencedores do último embate com a seleção titular da Copa de 1974. Maravilha? E para fazer essa escolha de hoje, eu tenho Tarcísio Dalpra, que estava conosco na semana passada e que segue na nossa saga em busca dos 11. E hoje, a gente não pode deixar de tê-lo nesse quadro, Josélio, que é um amante da história do futebol, então ele tem que estar... Que já trollou a nossa primeira escolha, né? Já trollou, exatamente. Então, acho que a gente já pode começar com as considerações iniciais de Josélio, que gongou a escolha dos 11 que foram eleitos na semana passada. Fala comigo, Josélio. Não, cara. A brincadeira, eu achei o programa sensacional, tá? Para ficar claro, eu achei que foi uma coisa bem bacana mesmo. Não foi crítica, não. Eu brinquei lá no grupo lá, a gente ainda está no grupo de amigos. Claro, que alguns jogadores ali, quando a gente fala da seleção brasileira antes de 70, os caras não podem ser esquecidos. Os caras são muito grandes, cara. Mas alguns que a gente deixou lá também, se fica fora, ia ser ruim também, né? Não, mas assim, mas pelo menos mencionar, a gente tinha que ter mencionado o Dida. Sim. Leônidas. O Didi é muito grande, o Leônidas, o Júlio Botelho. O Didi foi um dilema. O Júlio Botelho tem uma história absurda da Copa de 50, cara. O 50 e 54, então assim, o Bellini, cara, eu acho que esses caras, assim, na minha seleção... Bellini foi eleito. Na minha seleção antes de 70, eles estariam. Né? Não é fácil mesmo, não. Mas é igual eu falei, como tem poucas imagens, por exemplo, eu sou fanático, eu sempre li, desde criança eu li sobre o Dida, Leônidas. Então, assim, eu poderia colocar pelo meu apego emocional. Mas eu optei mais por questões de imagens que a gente tem para ser justo com todo mundo, entendeu? Usei esse critério. Mas vamos lá, hoje então a disputa vai ser a seleção que nós elegemos na semana passada. Nossa produção vai colocar ela aqui para todo mundo relembrar a nossa seleção, por favor. Olha como é que ficou uma baita seleção, né? Igual eu falei, assim, tem disputas. O Josélio, por exemplo, falou sobre o Zito vencer o Clodoaldo. Mas eu acho que se o Clodoaldo vence o Zito, muita gente ia falar também, pô, o Clodoaldo venceu o Zito. Porque são dois caras importantíssimos. Mas o Clodoaldo era mais talentoso, cara. Jogava muito. Eu confesso que se eu votasse, talvez eu iria no Clodoaldo também. Mas o Zito é gigante também. Enfim, e aí, visto essa baita seleção, hoje a gente vai para o nosso segundo episódio da saga Top 11 em busca dos 11 maiores da história da nossa seleção brasileira. Beleza? E aí,
para a gente começar o nosso embate, vamos de goleiro, né? A gente teve na semana passada a eleição do Gilmar como o goleiro pré-1974. E aí agora a gente tem o titular da Copa de 74, que é o Emerson Leão, grande Emerson Leão, treinador e muito conhecido, né, para a geração que não acompanha o futebol do passado, certamente lembra do Leão como treinador. Mas foi um grande goleiro. Então, Joséli, como hoje é a sua estreia no quadro, você começa votando aí. Gilmar ou Leão? Eu acho que na seleção os dois são igualmente grandes, sabe? Mas, assim, o Leão, ele disputou mais de uma Copa também. Foram é difícil. Copas, eu acho que eu vou Leão. tentar continuar a manter o Gilmar aí nessa seleção aí. Vai manter o Gilmar? Vou. Eu vou jogar na tua mão então, Rafa. Isso. Eu vou de Leão. Eu acho o Leão monstruoso. Eu acho o Leão tá entre meus top 3 dos maiores goleiros da seleção. Então, para mim, é Leão. Já começa a bomba na minha mão, né? Cara, pois é, então, eu tenho uma história com o Gilmar que é o seguinte, cara. Meu pai, desde criança, ele me explicava assim, tem jogador que é de seleção, tem jogador que é de clube. Nossa. E, por exemplo, o Castilho, de 1970, ele falava, esse jogava muito no Fluminense, mas na seleção não ia tão bem. E que o Gilmar, na seleção, era o contrário. Ele crescia e virava um monstro na seleção brasileira, né? Que ele pegava muito mais do que nos clubes. E, assim, eu sempre tive muito esse olhar do jogador que era muito de seleção e muito de clube. O Leão tem uma história foda, né? Mas eu tenho um problema com o Leão, cara. Não sei. Eu tenho que levar pro pessoal, com certeza também. Esse problema com o Leão veio do pós a vida dele de goleiro, né? Quando ele assumiu. Até o Tafarel, o pessoal mais antigo, os críticos, apontavam o Gilmar como o maior goleiro da seleção. Não, então, meu pai sempre me falou, e vendo os vídeos, ele realmente ia muito bem. Eu também vou no Gilmar. Eu tenho uma relação mais de afinidade com o Gilmar do que com o Leão. Eu vou de Gilmar. Então, manteve primeiro, né? Manteve. Então, temos uma permanência do nosso goleiro pré-74, Gilmar. Na lateral direita, um baita duelo, hein, moçada? Eu achei que ia ser fácil. Eu falei, o Carlos Alberto vai varrer todo mundo até chegar lá para 82, na verdade, que é quando o Leandro disputa, né? Mas o Nelinho era um baita lateral, hein, gente? Mas, vocês que votam, o que vocês dizem? Nelinho ou mantém o Capita? Vai, Tarcísio. Eu mantenho o Capita. Eu acho que ele foi muito emblemático em 70. As memórias, por mais que o Nelinho seja um baita de um jogador, bom de bola, com uma patada sensacional, fez um golaço na Copa, mas as minhas memórias do Carlos Alberto são únicas. Para mim ele é aquilo que o Rafa falou. Para mim ele só chega a brigar de igual para igual lá em 82 mesmo, dali para frente. Antes disso, patada por patada, o Capita também tinha, né? Também tinha, né? Aquele último gol contra a Itália em 70, para mim é um dos gols mais maravilhosos da história da seleção em Copas. Maravilhoso. E aí, José? Esse gol do Nelinho, que eu acho que o Tarcísio mencionou, foi em 78 contra a Itália. 78. Esse gol tá no Instagram do Clube do Fute, para quem não viu, pesquisa lá. É um golaço. Eu acho que se a gente for discutir talento, cara, acho que fica pau a pau, sabe? Se a gente for discutir qualidade, eu acho que, para mim, na minha opinião, é um empate técnico aí. Mas se a gente for discutir tamanho, né, aí vai prevalecer o capitão do tri aí. Até porque já que empatou, né, um critério de empate bem relevante pela é ele grandeza. levantar a taça ali de 70, né, cara? Então, o cara ser capitão de um título mundial pela seleção é um negócio difícil. Aí, de uma seleção, né, que era, demais, né? Rapaz, aqui, o cara ser capitão de uma seleção campeã do mundo é igual um artista que faz uma obra imortal, cara. O cara tem imortalizado. É loucura, cara. É uma coisa. Não tem como você medir um negócio desse, cara. É isso aí. Então vamos para a dupla de zaga. A nossa dupla que nós elegemos foi uma mescla do pré-70 com o Bellini, né? Também capitão que levantou taça.
E com o Piazza, que jogou em 1970 recuado, né? Que ele fazia de volante no Cruzeiro e jogou a Copa como zagueiro. A Copa de 74, a gente tem um baita zagueiro, que é o Luiz Pereira, ídolo do Palmeiras, né? E o Marinho Pérez. Aí, José, aqui você pode mesclar, você vai escolher dois. Você pode falar, não, eu quero os dois 74, os dois pré-74 ou um de cada, sem problema. Monta a sua dupla aí. É engraçado que o pessoal da época, a crítica principal dessa seleção era justamente a zaga, sabe? Eu vou manter a zaga que vocês escolheram semana passada. Eu acho que não dá para comparar muito, não. Eu vou contigo, José. Eu acho que os pré-70 são tecnicamente, em termos de relevância, muito maiores que... Por mais que eu gosto muito do Luiz Pereira, mas eu fico contigo também. Eu já vi alguns jogos daquele Palmeiras, né? E ele era um zagueiro que sabia jogar bola, né? Sabia jogar bola. Mas realmente é difícil a disputa aí. É importante destacar que a gente está comparando, mas todos esses jogadores que a gente vai comparar, todos eles foram muito bons, né, cara? Foram muito bons, a disputa ali... A disputa de altíssimo nível. Vai ficar cada vez mais difícil nossa vida. Exato. Vai. Vamos para a lateral esquerda, que eu acho que não vai dar jogo, não. Porque a gente tem Nilton Santos, um monstro emblemático, eu acho que dos grandes nomes da história do nosso futebol, e um cara que é um grande jogador. Os botafoguenses são apaixonados nesse cara, que é o Marinho Chagas. Marinho Chagas, né? Agora, curioso, como que a gente que não viveu essa época, a gente vai pesquisar a narrativa que é contada prejudica o jogador, né, cara? Exato. Como que esse Marinho Pérez ficou... Você procura aqui Copa de 74, é a imagem dele correndo atrás dos holandeses, cara. Então, isso aí. É por isso que eu falo, cara. A gente precisa mergulhar na história para a gente não pegar alguns conceitos que a narrativa mentem para a gente. Porque, dependendo, você só repete o que a mídia conta, né? De modo geral. Exatamente, cara. Aí você pesquisa na internet, tudo tá esse cara correndo atrás dos holandeses, cara. Quer dizer... É isso aí. E cara, o pessoal botafoguense das antigas, os caras são apaixonados por mais. Diz que ele era técnico pra caramba, jogava muita bola. Então é por isso que assim, eu sempre vou investigar, eu sempre pesquiso, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas não dá jogo, né, gente? O botafoguense não vai começar. O Nilton Santos está entre os 5 maiores jogadores brasileiros aí da história, quer dizer, então não tem jeito. Eu queria muito ter visto ele jogar mais, né? Porque é uma pena. Garrincha e Nilton Santos sofrem desse problema. Tem poucas imagens, né, cara? Mas quando você lê o pessoal contando ele jogando, era um negócio de louco, né, cara? Ele é um cara que entra a ideia do lateral apoiar, né? Do lateral ser um homem a mais chegando no ataque. O meu pai fala assim, alguns jogadores, além de ser bom de bola, são aqueles caras articulados que têm um QI acima da média, né? O Nilton Santos, meu pai fala que foi um dos primeiros jogadores que ele observou, que era um cara com QI, uma inteligência muito acima da média. Então vamos lá. Nosso primeiro volante, a gente tinha o Zito, né? Que estava segurando a onda nos 11 vencedores. E a gente tem o Paulo César Carpegiani, cara, que muita gente não sabe, mas foi um senhor volante, né? Que, inclusive, ele vai para o Flamengo e começa a construir a base do time que é campeão do mundo com ele como técnico. Mas ele foi inicialmente como jogador, né? Era um time de muito jovem e aí ele vem como o veterano, o cara que vai carregar o time ali. Era técnico pra caramba também. Eu acho que dá disputa. Eu vou querer ouvir vocês aí. Eu confesso que eu não tenho muita referência do futebol do Carpegiani, cara. Não vi muita coisa dele. Eu tenho mais referência do Zito até do que do Carpegiani. Por isso eu vou no Zito. E aí, eu acho aí que a gente vai viver aí uma dificuldade de análise, porque no tamanho, na seleção e no futebol,
teoricamente, o Zito está mais escrito na história. Mas eu acho que o Carpegiani era mais talentoso, cara. E eu vou botar no Carpegiani. Ih, caramba. Tem que sobrar para mim, né? Cara, pois é. Eu vou falar um negócio para vocês, porque acho que futebol é muito isso, né? O futebol talvez seja o maior elo que eu tenho com meu pai até hoje. E desde pequeno é assim. E meu pai sempre me contou muito sobre futebol. E ele falava do Carpegiani com um brilho no olho, que ele falava, cara, quando o Carpegiani veio para o Flamengo, ele muda o Flamengo. Porque meu pai fala, cara, era um volante que jogava pra caralho. E quando você olha ele no Inter, no Flamengo jogando, ele era um cara bom de bola mesmo, né? O Inter, o José, da década de 70, que a gente viu que era um timaço, ele era um dos que controlava o meio de campo ali, né? O time era muito bom, cara. É muito bom. E assim, o Zito, por mais que eu tenha muita memória contada e lida sobre ele, o Carpegiani, para mim, é mais presente. Então, eu vou no Carpegiani também. Boa. Vou no Carpegiani. Então, vamos lá. Agora, é muito de esquema de jogo, né? Até a Copa de 70, o Brasil jogava com, digamos, né? Se é que pode se dizer isso, 2 volantes. Por mais que Clodoaldo e Gerson eram 2 meias que jogavam muita bola. Em 74, muda um pouco esse esquema, porque eles jogam com Carpegiani e jogam com 2 meias bem mais avançados. Então, a gente vai ter uma comparação mais complexa aqui, porque é o Gerson, que fazia o nosso segundo homem até a seleção atual, e o Paulo César Caju, que fazia o meio de campo de 74 junto com o Rivelino. Dá jogo? Pode falar? Vai, José, vai. Aí, na minha seleção pré-70, estaria o Didi. Certo? Mas já que está o Gerson, eu acho que é aquele negócio. O Gerson ele é muito grande no futebol brasileiro também. Então, assim... É o que eu falei. É um gigante com uma cardinalidade incontável. Então, assim... Eu acho que até assim, o Paulo César Caju vivia nessa época a melhor fase dele. A vida dele. Mas o Gerson aí, eu voto no Gerson. Gerson também, para mim, não tem muita dúvida também, não. Até para o modelo de time que eu acho que a gente imagina aqui, eu acho que o Gerson cabe mais mesmo. E aí, como a gente teve semana passada todo um imbróglio lá que a produção teve que mexer no meio do episódio, porque ninguém queria a disputa Pelé e Garrincha, a gente precisou mexer no time, assim como o Zagallo fez em 70, que ele botou o Tostão mais recuado para poder o Pelé jogar com o Rivelino e Jairzinho ali, fazer aquele quarteto fantástico de 1970. Com a mudança que foi proposta no episódio anterior, a gente teve que adaptar da mesma forma aqui. E aí acabou dando uma disputa de 2 companheiros de time de 70, que eu acho que é uma boa revanche aí para o Rivelino tentar voltar para os nossos top 11. E aí é uma baita disputa, hein, gente? Tostão e Rivelino, o que vocês acham? Vai lá, Tarcísio. Nossa, cara. Essa é dureza demais, cara. Mas olha, eu vou resgatar o Riva, cara. Exatamente por isso que você falou, pela Copa anterior também. Vou resgatar o Rivelino. Já que pintou essa brecha no regulamento aí, vou jogar com ela. Eu trago o Rivelino. Eu trago patada. E aí, José? É difícil, cara. Sabe por quê? Porque é aquela questão que a gente fala sempre, do coletivo influenciar no individual. O Rivelino de 70 foi melhor do que o Rivelino de 74. Certo? Embora ele tenha feito uma boa Copa, o Rivelino fez uma boa Copa em 74. A campanha foi ruim, cara. Então, assim... O Tostão de 70 foi melhor do que o Rivelino de 74.
Aí, mas aqui, se a gente essa analisar... análise pode ser do todo, tá, galera? Porque, assim, a referência é aquela Copa, mas é a carreira do cara. A gente quer os top 11 que vestem a camisa, entendeu? Eu vou votar com o coração partido, sabe? Porque... Bota no Rivelino, pelo amor de Deus. Não, assim, deixa eu justificar. Eu vou votar com o coração partido porque o Tostão, além de ter sido uma referência como jogador, ele é uma referência hoje como pensador. Cara. Hoje é, para mim, um dos maiores comentaristas do futebol brasileiro. Um cara que soube transpor do campo para a cabine, para o estúdio, de uma maneira que pouquíssimo jogador conseguiram. Então, ele é um desses casos raros aí de um QI muito acima da média, cara. Então, assim, eu vou votar no Rivelino, mas eu voto com o coração partido, tá? Obrigado, cara. Obrigado. Cara, porque é difícil demais mesmo. Os dois são feras e são caras monstruosos nos clubes também. São ídolos nos clubes, né? Exato. É uma baita de história gigante. A verdade é que a gente é muito privilegiado no futebol brasileiro, né, cara? Por isso que eu acho que esse quadro é fantástico para a molecada assistir e entender a grandeza do futebol brasileiro. E parar com essa bobeira de achar que a Europa descobriu o futebol, cara. A Europa copia a gente, a Europa admira a gente. Não é à toa que o Brasil é quem mais exporta jogador até hoje, mesmo com a bagunça toda aqui. Né? Mas, ô Rafael, a gente poderia uma hora também tentar, todo mundo estudar, fazer essa análise Copa a Copa dos outros países estrangeiros. Vamos fazer uma seleção do resto do mundo, né? Exatamente. Sabe o que acontece? A gente, por causa do recorte, até a década de 90, sei lá, 85, quando começou a expansão do futebol italiano, a gente só viu futebol brasileiro. A gente tem a ideia que os grandes jogadores todos estavam aqui. Fora existiam grandes jogadores também. Sim, sem dúvida. Mas era mescla, né? Agora, seleções que tinham de goleiro à ponta esquerda igual a raríssimos, cara. A qualidade do Brasil é difícil. É bem difícil. Não é à toa que eles desenvolveram mais o coletivo do que a gente, né? A gente tinha individualidade bem maior que eles. Aqui acho que não vai dar jogo, né? Porque é o Garrincha. O ataque de 74 era muito fraco, José. O ataque era o Valdomiro, Dirceu e Jairzinho. Então, mas o Dirceu... o Dirceu jogou muito nas Copas de 74, 78, cara. Ele é o maior ídolo do Coxa até hoje, não é? Quem? O Dirceu. Pode ser que seja. E o Alex? Pachequinho? Tem uma galera. Tem uma galerinha aí. Mas não dá jogo, né? Garrincha, não dá jogo. Garrincha. Depois Pelé e Dirceu também não dá jogo. Dá jogo, não. Também não. O Garrincha do futebol brasileiro, para mim, ele é tão grande quanto o Pelé. Tão grande, do mesmo tamanho. A narrativa é que é diferente. Cara. Então, mas aí entra o que eu falei, ô José. Tem dois pontos que eu acho que não permitem ser do mesmo tamanho. Um é que o Garrincha deu essa falta de sorte que tinha muito menos imagens. E depois, quem quiser estudar isso, eu li, inclusive, uma matéria sobre isso há pouco tempo. Além do Garrincha ter muito menos imagens dele, boa parte do que tinha ficava na TV Record quando sofreu aquele incêndio, teve aquele incêndio lá, e que perdeu um monte de vídeos ainda que tinham do Garrincha jogando. Então, assim, ele dá essa falta de sorte. Você tem muito pouca coisa para ver do Garrincha. E, além disso, eu acho que a questão do trato com a carreira, que eu acho que o Pelé foi gigante também nisso, né, cara? O Pelé conseguiu tratar a carreira dele de forma muito melhor do que o Garrincha fez. Mas aí, cara, aí é uma questão que extrapola. Assim, a nossa análise deveria ser somente do campo. Porque a gente não conhece o cara fora. Sim, mas inclusive no campo. No campo, o Pelé é admirado porque ele sempre foi um cara muito mais preparado do que a média daquele momento, enquanto que o Garrincha era um cara pouco profissional. Malemolente, né? Aquele cara não tem como não influenciar, não é só no futebol. Se você é um baita vendedor, mas você não leva a sua profissão tão a sério, você vai ficar aquém do que você poderia. Se você for um baita médico, mas não leva a sua profissão tão a sério, você também vai ficar aquém do que você Agora, José, eu falei na vez passada, estava vendo um documentário no Canal Brasil sobre todas as Copas, um documentário recente.
E o Gerson comenta, e ele diz exatamente isso, cara, que para ele, jogando, no que ele viu, o Garrincha é maior que o Pelé. Porque o Pelé, você tinha certeza que ele ia entrar, estraçalhar e foda-se. Agora, o Garrincha, ele sabia que ele ia estraçalhar, mas ele não sabia como o Garrincha ia fazer isso. Nem como, nem quando. Ele era completamente imprevisível. Então, para ele, era mais bonito isso, era mais vistoso e glorioso do que o próprio Pelé. O que acontecia? Nessa época aí do Garrincha, os caras não viam os outros jogar, né? Tem um livro que fala que terminou o jogo Brasil contra a União Soviética, os russos foram apalpar o Garrincha para ver se ele era humano, cara. Quer dizer, então, assim, eu fico até arrepiado de falar, cara, porque eu gosto muito de pesquisar essas coisas. E o Garrincha, cara, o Garrincha, ele é um troço... Ele era uma coisa muito surreal, né, cara? Essas imagens que a gente vê aí, dele rodando por cima da bola e os caras rodando atrás dele, isso é inimaginável. Hoje em dia é fácil você ver a galera fazer, né? Depois que... Mas a gente vai chegar nesse ponto desse debate, mas já antecipando, dando um spoilerzinho, é o que a gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver lá no século XXI, o Ronaldinho Gaúcho, cara. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, com o Ronaldo Fenômeno, um Rivaldo da vida. Que, assim, em termos de talento, não dá para comparar, mas a forma que o cara trata a carreira dele é diferente, entendeu? E aí ele acaba sendo menos do que ele poderia ser. Enfim. Sim. Né? Então, aqui a gente não tem jogo, né? Porque é Jairzinho, ele jogou as 2 Copas como titular. Se tivesse que eleger, eu acho que também não daria jogo, né? Porque a Copa de 70 é o maior momento da carreira do Jairzinho, né? E assim como o treinador, que era o mesmo, né? A gente teve... foram poucas vezes que o Brasil repete técnico. Faltou um atacante aí, não faltou, não? Não, passou tão rápido, porque era Pelé e Garrincha. Não foi, né? É Pelé e Garrincha. Pelé e Dirceu. Não tem jogo. Né? Então a gente termina a nossa seleção, pessoal. Nossa produção vai colocar na tela aí, para todo mundo ver como ela ficou. Então a gente ficou com os top 11 até 74 agora. Ficaram Gilmar, Capita, Carlos Alberto Torres, Piazza Bellini, Nilton Santos, Carpegiani, Gerson, Rivelino, Garrincha, Pelé, Jairzinho e Zagallo no banco. Percebam que, contratação nova, a gente trouxe somente o Carpegiani e o Rivelino, que na verdade é um resgate. Repescagem, veio da repescagem. É isso aí. Então, assim, a base está bem a mesma. E já deixo aqui uma expectativa grande para o próximo episódio, porque a gente vai falar da Copa de 78. Em off, a gente estava conversando aqui sobre isso, que é uma Copa que a seleção acaba caindo no esquecimento porque não conseguiu o título, mas que é uma das grandes seleções da história do futebol brasileiro. Então, quem não conhece bem da seleção de 78, não perca o próximo episódio, que vai ser show de bola. Beleza? Me despeço por aqui. José Tarcísio, brigadaço mais uma vez. E semana que vem, terça-feira, toda terça-feira, sai episódio novo da Saga Top 11. Tamo junto. Valeu, moçada. Valeu.